Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre como cobrar e hoje é o grande dia que eu vou mostrar qual que é o meu método, todo passo a passo, cada detalhe de como que eu faço para chegar nos meus orçamentos. Então, se você quer saber, fica até o final, porque cada segundo dessa aula vai ser muito importante. E no final eu vou dar um exemplo real de um orçamento que eu fiz com números verdadeiros. A aula funciona assim. Todo mundo que está assistindo ao vivo pode mandando as perguntas, mas eu só vou responder no final. E só quem está vendo ao vivo vai ver a sessão de perguntas e respostas. Quem está vendo a versão gravada não vai ver essa parte. Então, se você quiser participar e ficar na parte mais interativa, você tem que realmente vir ao vivo nas aulas. Oi, primo! Adoro meu primo Saito. Bom, vocês que estão aqui, vai lá pro YouTube, porque lá no YouTube é onde o bicho pega, tá bom? Então, a gente vai começar falando o seguinte, que a maioria das pessoas acha que a melhor forma para cobrar... Agora voltou. Que a melhor forma para cobrar é pensar assim, quanto que eu ganhava no meu último emprego? O meu último emprego com uma carteira assinada ou, sei lá, como PJ mesmo. Pegar esse valor, dividir pelos dias úteis do mês e depois dividir pelas horas que você trabalha e aí você vai descobrir o seu valor hora, certo? Errado, porque quando você faz essa conta, você não considera um monte de coisa que você deveria considerar na hora de cobrar. Então, quando você faz essa conta, você tem que entender que uma pessoa que está te contratando, ela vai pagar FGTS, ela vai pagar todos os impostos que você não paga. Então, isso, quando vai para você e você tem uma carteira assinada, é debitado direto antes de chegar na sua conta. Então, o que chega na sua conta é muito menos do que a empresa que te contrata realmente gasta com você. Por isso que essa conta é uma conta muito burra de fazer e você não deve fazer essa conta desse jeito. Comenta aqui se você já fez esse tipo de conta, considerando o salário que você tinha no seu emprego fixo como contratado CLT ou PJ. Gente, venham todos pra cá, tá? Que aqui é um negócio... Vou compartilhar minha tela hoje, vocês vão querer ver os dados. Então, não faça essa conta, tá? Só pra ter essa introdução do tipo assim, a maioria das pessoas pensa que essa é a forma mais inteligente, mas não é. E aí hoje eu vou explicar mais ou menos como que funciona a técnica Denise Saito Freely School. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. E aí vocês vão acompanhando. A primeira coisa, a gente já falou sobre isso, na verdade, é saber o faturamento mínimo. Se você não sabe o que é o faturamento mínimo, volte uma casa, assista a aula anterior, onde eu falo sobre faturamento mínimo e como se organizar financeiramente, porque essa informação é muito importante para você começar a fazer essas contas aqui. Quem já tem esse número, quem já fez essa lição de casa, pega esse número e vai fazendo as contas junto comigo. Aqui são números reais, tá? Isso aqui tudo é de verdade, sem filtros, os meus números reais da minha vida real, assim. Esses números aqui estão um pouquinho diferentes da aula anterior, e eu não sei explicar porquê, mas assim, algum deles está desatualizado, e eu peguei esse aqui porque é o que estava no documento, mas enfim. Aqui eu tenho que o custo da minha empresa por mês é R$ 12.309,73. O que quer dizer isso? Que todos os meses a minha empresa, Denise Saito LTDA, tem que faturar no mínimo R$ 12.309,73 para pagar todos os meus boletos jurídicos e o meu salário, que vocês já sabem que é R$ 9.000. Então, esse é o meu custo da empresa por mês, tá? Aí a gente pega e divide por 22 dias úteis, que é mais ou menos a média que tem em um mês. Isso vai dar R$ 559,53 por dia. Esse é o meu custo por dia. E aí eu divido esse valor por 3, que é a média de horas que eu trabalho por dia. Esse é um tema um pouco polêmico, mas ele vai ficar só pro ano que vem. Que é, eu trabalho 3 horas por dia. Então, eu já sei que essa é a minha média de trabalho. Eu pego 559 e divido por 3, que vai dar R$ 186,51. Ou seja, o meu valor hora é R$ 186,51. Mas esse é o valor mínimo para eu pagar todos os meus boletos, todo o meu salário e sai zero de lucro. Então, aqui vocês têm essa noção, que esse é o mínimo necessário que eu tenho que ganhar por hora para pagar todas as minhas contas e sair no lucro zero, tá bom? Seguindo. Depois que eu descubro o meu valor mínimo por hora, eu começo a fazer as contas baseado nesse número. Então, aqui eu arredondei um pouquinho. 186 por hora é o meu valor hora mínimo.
Depois eu vou multiplicar ele por 2, que vai dar o valor ideal. Eu pego o mínimo e multiplico por 2, que vai dar 373 por hora. Esse é o valor que eu chamo ele de ideal, porque é quando eu entendo que eu preciso ter um lucro. Se eu não tiver um lucro, eu simplesmente vou estar pagando boletos todos os meses e eu não vou estar acumulando. E esse acumular é muito importante para ter um fluxo de caixa, porque é esse acúmulo, esse extra, que vai garantir o seu mês seguinte e vai te deixar bem tranquilinho sabendo que você vai ter dinheiro para pagar o seu salário no mês seguinte. Se você não tem lucro, se você não faz um fluxo de caixa, você fica todos os meses batalhando para pagar suas contas. Por isso que é tão importante você ter um lucro. Então, o valor ideal, ele considera 100% de lucro, porque quando a gente multiplica por 2, a gente faz 100% de lucro. E aí, no meio do caminho, a gente faz uma média, que é pegar o valor mínimo, o valor ideal, somar e dividir por 2, que é a média. Então, eu sei que qualquer coisa que eu ganhar entre 186 por hora e 373 por hora é ok, porque eu vou estar conseguindo pagar as minhas contas e, dependendo se estiver mais perto do mínimo ou mais perto do ideal, eu vou ter uma margem de lucro diferente. Mas eu coloco o ideal sempre com margem de 100%, porque é tipo assim, é o ideal, entendeu? Nem sempre você vai conseguir chegar no ideal, às vezes você vai ficar meio na média, às vezes você vai ficar um pouco mais perto do mínimo, mas é sempre um lugar que você vai almejar onde você tem que chegar. Então vai fazendo as suas contas aí, enquanto eu tô falando, você que já fez a sua lição de casa, que é um aluno exemplar. Bom, depois que você entendeu qual que é o seu valor hora, médio e ideal, a gente passa para o próximo passo, que é, chegou um cliente e ele te passou um escopo e ele, enfim, descreveu tudo que ele precisa, e aí digamos que eu, Denise, disse que eu acho que eu vou gastar mais ou menos 20 horas naquele trabalho. E como que eu sei? É porque eu uso um rastreador de tempo, um rastreador de produtividade, que eu já falei disso 1 milhão de vezes e eu repito. É muito importante você rastrear o seu tempo de produção, porque senão não tem como você chutar. Você vai chutar baseado em quê? Baseado em, tipo... E isso não é eficiente. Então, você tem que fazer um chute baseado em dados, em fatos. Então, eu já uso rastreador de tempo, de produtividade, assim... sei lá, uns 3 anos, então eu já consigo fazer um chute que é meio calibrado. Por mais que seja um chute, eu sei quanto tempo eu demoro para fazer os trabalhos que eu faço. Então, digamos que aqui nesse caso, eu estimei que eu vou demorar 20 horas para fazer esse trabalho. Aí eu multiplico essas 20 horas por esses valores aqui em cima. Então, o valor mínimo que eu posso cobrar por esse trabalho é R$ 3.720. Um beijo para todos que estão aqui. Por que vocês não estão ali no YouTube também? Vocês têm que ir para lá, hein? Tô compartilhando tudo aqui. Multiplico 20 horas por 279, vai dar 5.580. Multiplico 20 horas por 373, vai dar 7.440. Ou seja, qualquer coisa que eu cobrar entre 3.720 e 7.440, tá ok. Lógico que a gente quer chegar muito mais perto dos 7.440, porque a gente quer sempre faturar mais e ganhar mais dinheiro, né? Não é mesmo, minha gente? Então, essa é a primeira ideia, de você entender qual que é o mínimo e o ideal que você poderia ganhar nesse trabalho. Aí você começa a entender qual que é a sua margem, onde que você tem que mirar, porque se você não tem essas estimativas de valores, fica simplesmente uma adivinhação. Então tá, eu cheguei nesses números aqui, eu sei que eu preciso cobrar no mínimo 3.700, mas provavelmente eu vou ficar mais perto dos 3.400. E o que define se eu fico mais perto do mínimo ou mais perto do ideal? Esse é o momento em que eu passo uma listinha que eu chamo de 10 pontos sensíveis. Mas antes de eu passar nessa lista, eu quero que você que está me assistindo na versão gravada, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, porque a gente sempre fala de coisas muito honestas e abertas e sinceras. Você sempre vai ver informações assim, com muita transparência, e eu faço o possível para te ajudar a conseguir mensurar exatamente quanto que vale o seu trabalho. E você que está na live, me conta. Até aqui, explodiu a cabecinha? Acendeu uma luz? Acendeu uma lâmpada? Tipo, essa ideia de valor mínimo, médio, ideal, para você mudou alguma coisa? Fez alguma diferença na sua vida? Me conta. Eu não consegui ver os comentários agora, porque eu tô nessa tela aqui, mas depois eu vou lá ver. Então, seguindo. Cheguei nesses valores, e aí eu tenho que passar pela lista de pontos sensíveis, que eu chamo, que basicamente são aquelas coisas que não tem como uma calculadora calcular. Você tem que ter uma intuição, um feeling. O Freela Feelings, para quem é dessa época, que é saber onde que
em que lugar o seu cliente se encaixa. Então, é essa listinha aqui. Primeira coisa, valor. O que é o valor? É o valor agregado do seu trabalho. Ou seja, quanto maior o valor agregado, quanto mais você for dar dinheiro para a empresa, para o seu cliente, se ele vai, assim, pegar o seu trabalho e vai crescer um monte e vai ganhar muito dinheiro às custas do seu trabalho, isso tem um valor agregado muito grande. Quanto maior o valor agregado, mais você pode cobrar, porque afinal você vai estar gerando renda, vai estar gerando receita para o seu cliente. Quanto mais você gera receita para o seu cliente, mais você pode gerar receita para você mesmo, porque afinal você está dando isso para ele e merece receber também. Então, quanto maior o valor agregado, maior é o seu orçamento, mais você pode cobrar. Segunda coisa, tamanho da empresa, que é um pouco óbvio. Quanto maior a empresa, mais dinheiro tem ali dentro girando naquela empresa. Mais dinheiro eles têm para investir na empresa e nas coisas que eles têm que investir. Então, quanto maior a empresa, mais você pode cobrar. Se for uma startup ou uma microempresa, um microempreendedor, está começando a biboquinha da esquina, uma marca muito pequena, coisas do tipo, é claro que a pessoa não vai ter tanto dinheiro. Então, você não pode cobrar tanto quanto se você fosse cobrar do Google. Então, tem essa coisa de entender qual que é o tamanho da empresa e quanto que eles têm de dinheiro girando ali dentro que eles podem investir num serviço como o seu. Terceira coisa é proposta do trabalho, que é uma coisa tipo assim, o quanto que eu vou gostar de fazer isso? O quanto que isso me dá brilho os meus olhos? É algo que eu vou amar fazer? Que eu vou fazer com todo o prazer do mundo? Se sim, né, porque tem essa coisa assim, às vezes é uma proposta muito legal, mas o cliente não tem tanto dinheiro. Então, se a proposta é muito legal, você pode abrir uma exceção e cobrar um pouco menos. Agora, se é um cliente que é uma proposta que você olha e quer sair correndo e não tem dinheiro, aí é lógico que você vai cobrar mais. Ou então não vai aceitar um orçamento baixo. Porque se você não está afim de fazer e a proposta nem é tão interessante, nem vale a pena ficar cobrando pouco e ganhando pouco por aquele trabalho. A questão do propósito é meio parecida, mas é tipo assim, o quanto que isso se conecta com os seus valores, as suas crenças, as coisas que guiam a sua existência. Propósito são coisas mais existenciais. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu sou vegana. Se a JBS quiser me contratar para fazer a nova embalagem da carne moída deles, não tem nada a ver comigo. Eu sou vegana, eu não acredito em vender carne, eu não acredito em matar animais para comer. Então, é lógico que se eu for fazer esse trabalho, se eu aceitar, eu vou cobrar muito mais caro, porque eu tô indo contra os meus próprios princípios. E se é para ganhar dinheiro, que seja para ganhar bastante, não é mesmo? Porque eu tô indo completamente contra as coisas que eu acredito. Então, essa questão do propósito é muito você saber as suas crenças e os seus valores e entender o quanto que esse trabalho tem a ver ou não com as coisas que você acredita. Quanto mais estiver alinhado aos seus propósitos, mais você pode abaixar o preço. Quanto mais estiver indo na outra direção, mais você tem que aumentar, porque tem que valer a pena. Proximidade. A proximidade é quanto você tem de proximidade do cliente. Se é um amigo, um parente, um amigo de um amigo ou alguém que você já conhece, você pode abaixar um pouquinho, principalmente se for um microempreendedor, uma pessoa que tem uma estrutura muito pequena. Agora, se é uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não vai perder nada, você não vai perder amizade, você pode cobrar um pouco mais. Essa questão da proximidade é aquela coisa assim, tipo, fazer trabalho para amigo e sabe, assim, então sempre tem uma questão de também fazer escambos. Eu tenho isso também. Quando eu faço um trabalho para uma pessoa que é próxima e ela tem algum tipo de serviço que ela pode me prestar, eu faço um orçamento que é bem mais baixo do que eu faria normalmente e parte do pagamento é complementado com o serviço que essa pessoa tem para me oferecer. Então, eu já fiz, por exemplo, a identidade visual de uma amiga que é terapeuta holística. E ela faz Theta Healing, Reiki e aromaterapia. Então, parte do pagamento foi feito em escambo. Ela fez a terapia em mim e isso complementou o pagamento para não ficar tão pesado para ela. E para mim foi interessante porque eu tive, basicamente, um tratamento completo para mente, espírito e corpo. Então, foi incrível para mim também. Então, sempre tem essa coisa também de você conseguir fazer essa troca de serviços e pode ser muito interessante para os dois lados. Eu vou ali para os comentários para ver o que vocês estão achando, que eu quero saber. Eu não vou ler agora as perguntas, mas eu quero ver os comentários. Alunos presentes, Matheus presentes, Marcos presente. Quem mais? Hilton presente. Mary Smith também está sempre presente. Adoro
Erlande também ultimamente está sempre presente. Gil também está sempre presente. Adoro os alunos CDFs que não faltam nas aulas, seja como eles. Tá, pai tá off, boa live, pessoal. Tá ótimo. Aluno que avisa que vai faltar, triste. Quem mais? Coloquei até despertador pra lembrar da aula. Tá muito certo você, Bruno, é assim que se faz. Eu não conhecia o conceito de valor ideal. Agora você sabe que ele existe. Está a ajudar imenso. Estou a tentar lançar-me nesse estilo de vida e o valor era uma das coisas que mais me complicava, Cláudia disse. É sempre um dos pontos mais complicados para a maioria das pessoas. Saber cobrar é sempre uma questão, mas é isso. Quanto mais a gente vê vários métodos, mais a gente consegue chegar no nosso, porque é isso. Eu tenho um método, talvez não funcione tanto para você. Aí você vai pegar um pouquinho do meu, outro da outra pessoa e vai chegando no seu. Olha aí uma das lives mais esperadas da semana, Erlande. Olha, 40 pessoas online. Eu acho que esse é o recorde. Gente, 40 pessoas deem likes, porque se 40 pessoas derem likes, eu vou praticamente ficar rica. Só que não. Que mais? Parece um sonho cobrar dessa forma, mas a maioria dos clientes, na minha experiência, já vem com uma faixa de preço, valor, principalmente em relação ao valor da hora. É verdade, Hilton. Principalmente para você que trabalha com agência, né? A agência sempre tem uma questão mais difícil em relação ao orçamento. Eles já têm uma expectativa. Mas no meu caso, esse método é muito para quando você trabalha direto com o consumidor final, na verdade, né? O cliente final. Então você consegue negociar melhor. Quando é o primeiro trabalho com um cliente novo, eu sempre tento ser flexível para criar um relacionamento. Cuidado com isso, porque você vai dar uma balinha e ele vai querer outra balinha depois. Se você começar a cobrar desde o começo pouco, ele vai querer sempre que você cobre pouco. E aí na hora que você for aumentar, você vai falar o quê? Então é que eu tava sendo muito legal com você, eu só queria te conquistar, mas na verdade não é esse meu valor. Na verdade eu cobro o dobro. Então tem que ter muita atenção nesse momento. Perguntas eu respondo depois. Opa, não era aqui. A louca das telas. Então vamos seguindo com a lista. O ponto número 6 dessa lista de pontos sensíveis que eu considero é a locação. Isso é muito particular. Eu não gosto tanto de trabalhar alocado no cliente, de ter que ir até a agência, ter que ir até a empresa, porque eu gosto de ter meu cantinho, eu tenho minha rotina, eu tenho meus horários, eu tenho tudo acertado. Quando eu tenho que ir pro lugar, eu praticamente coloco toda a minha rotina no saco, porque eu tenho que chegar lá às 9 ou às 10 e sair às 6 da tarde, tipo assim. Pra mim isso é horrível, então eu realmente não gosto de ir até o cliente para trabalhar. Ou seja, quando o cliente quer que eu vá até ele, eu sempre cobro mais. Eu coloco uma taxa alocado, que eu não sei se é uma prática que as pessoas fazem, mas eu faço porque pra mim faz sentido. Que basicamente se aqui, digamos, o valor médio era 5.580, eu vou adicionar uns, não sei quanto que é a média que eu coloco, uns 10%, de essa taxa de alocação, e aí vai dar mais ou menos uns 6 mil reais no total. Pra deixar bem claro, olha cliente, eu não gosto de trabalhar alocada, eu não quero. Se você quiser gastar menos, deixa eu trabalhar em casa. E aí deixa bem claro o meu posicionamento. Claro que muitas vezes é tipo assim, a gente não tem o suficiente para pagar essa taxa, e aí eu acabo fechando e deixando a taxa de lado. O que é um pouco hipócrita dizer, mas assim, a gente pelo menos tenta, não é mesmo? Porque pra mim vale muito mais a pena trabalhar em casa, eu sei que eu tenho muito menos gastos. E também tem isso. Além de ter a encheção de saco de ter que ir até a empresa que eu não gosto, tem muito mais custos quando você trabalha na empresa do que quando você trabalha em casa. Você tem que pagar transporte e alimentação, que são gastos que você teria dentro da sua casa, né? Transporte não teria, e a alimentação dentro da sua casa é sempre mais barata se você cozinhar. E também tem a questão de que você gasta muito mais tempo quando você vai pro cliente, porque eu trabalho 3 horas por dia. Para que eu vou passar 9 horas dentro de um prédio de uma empresa? Então é um gasto de tempo muito grande. Então tudo isso é calculado nessa taxa que eu coloco. Sétimo ponto, agenda. Que é assim, você sabe que às vezes a gente tá com a agenda cheia e aparece mais trabalho. Se a gente tiver com a agenda cheia e aparecer mais trabalho que é urgente, a gente tem que cobrar mais. Que é aquela taxa urgência. Que basicamente quanto mais urgente o trabalho for, mais você tem que ganhar por isso, porque você vai ter que espremer a sua agenda para fazer aquilo caber. Você vai ter que trabalhar muito mais em menos tempo de dias
para conseguir fazer aquela entrega. Então, essa é uma taxa que, essa sim, é praticada no mercado, que eu sei, desde a faculdade, que quanto mais urgente, mais caro você tem que cobrar. E aí você faz um orçamento normal e coloca uma taxa urgência. E essa taxa pode ser desde 5% até 50%, dependendo da urgência que o cliente tiver. Aí também é aquela coisa de intuição e saber quanto que você acha que faz sentido ou não. O oitavo ponto é a experiência, que isso eu acho que faz mais sentido quando você está começando. Ou seja, você está começando ainda com a sua vida, a sua carreira, ou então com a sua vida de freela, e você ainda não tem tanto portfólio, você ainda não tem tantos trabalhos para mostrar, ou então você realmente é muito inexperiente, você não tem vivência. E aí pode ser que um trabalho seja muito legal e te traga uma experiência muito incrível. Você vai aprender um monte, você vai trabalhar com gente legal, e isso te agrega muito mais nesse trabalho. Então, dependendo do seu caso, do seu cenário, quanto mais experiência isso trouxer, menos você pode cobrar, porque tem uma recompensa que não é monetária, que é a experiência que você vai ganhar. Isso é muito importante quando você está começando. Agora, se você é uma pessoa que nem eu, que já está há 12 anos no mercado e não tem tanto essa coisa de eu preciso aprender, eu quero experiência, já não vale tanto a pena. Então, pra mim, se é um negócio que eu vejo que poderia ser legal que eu vou aprender um pouquinho, mas não tem dinheiro, nem vale tanto a pena, porque eu já não tô nesse lugar de querer expandir minha experiência. Então, isso vai depender muito do seu caso. A visibilidade, ela são duas coisas, na verdade. É visibilidade e abrangência. Então, assim, é um trabalho que você vai ter, o que você fez vai ser divulgado no Brasil inteiro. Então, a abrangência é muito grande, a abrangência nacional. É diferente de um trabalho que vai ser só, sei lá, ali no seu bairro ou na sua cidade. Então, quanto maior a abrangência, mais você pode cobrar. E a visibilidade é um pouco parecida, mas é aquela coisa que te traz vitrine. Que é aqueles trabalhos que eu já comentei lá no começo, quando a gente falou de como começar a vida freela, que a gente pode e deve no começo fazer alguns trabalhos vitrines, que são aqueles trabalhos que pagam pouco, mas eles vão te dar muita visibilidade e eles vão te trazer muitos trabalhos a longo prazo. Então pode ser que você faça. No dia que eu falei sobre isso na live, teve uma menina que eu não lembro o nome dela, e ela falou: um dos primeiros trabalhos que eu fiz na minha vida, eu ganhei R$500 e até hoje é o que mais me traz cliente. Então, se você tem um caso como esse, que é um trabalho que é muito pequeno, que tem pouco dinheiro, mas que é muito legal, vai ter um resultado muito incrível e vai te trazer, repercutir a longo prazo por muito tempo, vale a pena. Então, você pode cobrar um pouquinho a menos para ter essa visibilidade e te trazer benefícios lá no futuro. E o último ponto, mas não menos importante, é a vontade. Porque, afinal, muitas vezes a gente um cliente chega na gente e a gente não tem vontade. Que simplesmente a gente olha e dá vontade de sair correndo. Isso acontece muito comigo. Então, se você não tem vontade, você não vai ter motivação. Se você não tem motivação, pode ser que seu trabalho fique ruim. Se o seu trabalho ficar ruim, pode ser que você não tenha aquela coisa do boca a boca. Então, pode ser que não vale a pena. Então, acaba sendo o último ponto, porque todos os outros acabam influenciando mais. Mas, cara, pra mim, de verdade, se é um trabalho que eu tô zero com vontade e eu falo, tipo, eu jogo o orçamento lá pra cima porque eu não tô com nenhuma vontade e no fim eles não aprovam, eu fico até aliviada. Porque eu não tô afim mesmo e se eu perder tá ótimo, mas se vier pelo menos eu ganho bastante dinheiro. Então esses 10 pontos são coisas que ou aumentam muito ou diminuem muito. E aí a questão de você analisar ponto a ponto e entender quais que aumentam mais e quais que diminuem mais. Então, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Será que eu já vou pro exemplo real? Ou eu vou ler os comentários e depois eu vou pro exemplo real para vocês entenderem algumas coisas. A única coisa de fazer alguns trabalhos alocados é o networking. Coisa boa, é verdade. Tem isso, né? De quanto mais você tá inserido ali no lugar, mais você conhece as pessoas, mais interessante é, principalmente para quando está começando. Isso eu já falei algumas vezes. Bom, então, vamos por exemplo, que eu trouxe aqui. Calma aí que ele não estava aberto. Que é um exemplo, nem sei se é o melhor, mas assim, eu estava um pouco atrasada e eu peguei esse mesmo. Que é,
Eu vou mostrar minha proposta, mas, gente, hoje o foco não é a estrutura da minha proposta, tá? Vai ter uma aula só de proposta, que eu vou passar passo a passo de como fazer uma proposta, vou disponibilizar minha proposta. Hoje a ideia é falar sobre os valores, tá bom? Só para vocês entenderem. Essa parte aqui da proposta é onde eu coloco os entregáveis, ou seja, quais são exatamente as coisas que eu vou fazer, ponto a ponto, o que eu vou fazer. Aqui eu ia criar um site. E aí eu listei aqui, uma página de home, uma página dos produtos, o lightbox dos produtos, o carrinho, tal. E isso era web e mobile. Aqui eu fiz aquela estimativa, eu fiz essa proposta, fiz essa estimativa de tempo, e eu não lembro quanto que eu estimei, tá? Eu vou chutar que eu estimei umas 20 horas. Vou chutar, porque eu não lembro. Então vai ficar muito perto daquilo ali que eu tava mostrando antes, daqueles valores que estavam ali naquela outra página. E aí no fim eu cobrei R$ 7.500. Tá? Só para vocês entenderem. Como que foi isso? Agora, voltando. Foi mais ou menos isso aqui. Estimei as 20 horas, o valor mínimo era 3.700, o valor médio 5.500 e ideal 7.440. E aí, o que eu fiz? Eu fui no valor ideal, que é exatamente, né, peguei esse valor e dei uma arredondada. E aí eu passo por todas essas questões. O que aumentou e diminuiu? Para mim, o que mais influenciou é que é um cliente recorrente, então tem uma proximidade. Se fosse um cliente novo, talvez eu cobrasse um pouquinho a mais, mas como quase um FII, é quase um cliente fixo, eu falei, não vou aumentar, o valor ideal tá ideal. E aí todo o resto, assim, tamanho da empresa, uma empresa pequena, então também não ia aumentar demais, mas eu sei, é uma empresa pequena, mas eu sei que eles têm dinheiro, porque eles sempre conseguem pagar tudo que o que eu estipulo na proposta, normalmente eles pagam. Então eu já tenho esse conhecimento. Eu sei que eles têm uma grana. E é legal também quando é um cliente recorrente, porque você tem mais informações. Proposta do trabalho, bem ok, tipo, vou fazer para ganhar dinheiro mesmo. Propósito, ok também, nada demais. Valor agregado, nem tanto, nem ao mar, nem à terra também no meio do caminho. Locação, ia ser em casa, a agenda tava tranquila, experiência zero, tipo, não ia aprender nada de novo. Visibilidade, também pouquíssima, e vontade, tipo, deu igual. Não tô morrendo de vontade, mas também não tô morrendo de preguiça. Então, basicamente, tava tudo meio neutro, e a única coisa que se destacou mais foi a questão de que era um cliente próximo. Então, o que eu fiz? Eu fui e mirei no valor ideal, que é esse aqui. Se fosse um cliente novo, talvez eu teria aumentado um pouquinho, teria ido mais para os 8.000, 8.500. Por quê? Eu sempre sei que o cliente vai querer dar uma negociada. E aí tem essa questão. Mas se eu falar pro cliente que eu posso negociar, ele não vai querer negociar? Tem isso, né? É uma questão assim. Se eu, Denise, tô contratando você e você é uma redatora ou um redator, e eu sei que seu trabalho é bom, e você propõe R$ 7.500 e eu tenho R$ 7.500 no meu caixa, eu vou pagar R$ 7.500. Eu não vou barganhar, porque eu sei que você vale e eu vou pagar o que você vale. Se eu não tiver, aí é diferente, se eu não tiver os R$ 7.500, aí eu vou falar, olha, tava pensando aqui numa coisa mais perto dos 6.500, o que você acha? Aí o cliente vai negociar. Mas aí também quando você negocia, você não precisa simplesmente abaixar o valor, tipo assim, cortei R$ 1.000 no meu orçamento, é isso. Não, aí você pega o escopo e redesenha o escopo. Eu vou tirar alguma coisinha, de repente nessa proposta aqui, eu tiro uma página ou duas e eu abaixo R$ 1.000. E aí a gente consegue se entender e fica bom para os dois lados. Então é isso, assim, sempre eu coloco um pouquinho a mais, porque eu sei que na maioria das vezes, principalmente quando é um cliente que eu não conheço, eles querem negociar. E aí o que eu falo é, segue a proposta, fico aberta para discussão e negociação. E aí, normalmente, quando o cliente tem o dinheiro, ele aceita na hora. E outras vezes, ele quer negociar. E aí, quando eu negocio, eu vou ficar mais ou menos perto desse valor aqui. Só para vocês entenderem mais ou menos um exemplo real de um orçamento que eu fiz usando essa técnica. Tem muitos orçamentos que eu uso... Deixa eu voltar aqui. Que eu uso um valor cheio, que já é... Ai, gente, tá. Não, pelo amor de Deus. Que é um valor cheio que eu já sei quanto eu cobro. Então, por exemplo, identidade visual. Eu já tenho um valor na minha cabeça. E eu cobro sempre mais ou menos aquele.
Esse aqui foi muito diferente porque é algo que eu não tô acostumada tanto a fazer e ele tinha um escopo bem definido, né? Ele tinha a quantidade de páginas certinha. Então, nesse sentido, fica mais fácil de usar esse método. Quando é algo que é muito recorrente, que eu faço sempre, aí normalmente eu vou no valor cheio, no valor do projeto. E aí, fazendo as contas naquela aba, lembra aquela aba de... Deixa eu ver até se ela tá aqui. Aquela aba de reporte que eu comentei com vocês na aula anterior. Ela não tá aqui. Mas eu não vou compartilhar na minha tabela real porque tem o nome do cliente, não quero mostrar. Ai, não tava mostrando a tela, gente? Desculpa. Não mostrou a minha proposta? É que eu tenho que apertar os botões aqui, eu não vejo se muda. Mas vocês me falam, se não mudou, eu mostro lá de novo. E aí, eu tava falando da aba report. Naquela aba report que eu faço a conta pra ver se valeu a pena, eu acabei trabalhando 17 horas e meia. Então foi bem cravado ali na minha estimativa e eu ainda tive um pouquinho de lucro. Não compartilhou a tela, então vamos lá. É que faz esse efeito lindo aqui. Ó, então era assim. Aqui. Aqui era só pra vocês verem os entregáveis que eu listei. Que era home, produtos, né, que eu faço sempre assim, tipo, listo cada coisa que eu vou entregar e a quantidade. E aí aqui o valor total. Mas isso aqui era só pra ilustrar, assim, não é super importante, tá? Só pra vocês entenderem como que eu coloco na proposta. E aí eu olho, eu bato o olho nisso aqui e falo, eu acho que eu demoro mais ou menos umas 20 horas. E aí é bem no chute mesmo. E aí eu coloquei o valor aqui, e aí eu cobrei isso e aceitou de primeira. Porque ele tinha dinheiro. Porque quando não tem dinheiro, eles barganham. Então é isso. Dúvidas? Gente, pra quem tá assistindo a versão gravada, era isso. Basicamente, são esses os pontos que eu considero. Esse é o método que eu uso, Denise Saito, que eu inventei pra mim mesma e faz muito sentido pra mim. Eu não sei se faz sentido pra você, tem essa coisa que o Hilton falou, que às vezes, quando é uma agência, eles já chegam com um valor fechado, e tem outra coisa, às vezes eles não têm um escopo fechado. Não tem, tipo assim, eu quero isso, isso, isso. Eles chegam jogando coisas pro ar e você tem que entender o que eles querem. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, como cobrar sem escopo definido, porque é uma outra forma que você faz orçamento. Mas também é meio parecida, tá? A base é mais ou menos parecida, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. Então, pra você que tá assistindo a versão gravada, eu vou ficar por aqui, porque já estamos há meia hora falando. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Deixa um comentário aqui pra saber o que você achou disso, se você vai usar essa técnica. Faça a lição de casa, descubra o seu valor mínimo, o seu valor médio, o seu valor ideal e começa a usar ele na sua vida. Depois me conta se fez sentido pra você, tá bom? Um beijo e pra você que tá assistindo, a gente fica aqui. E pra vocês que estão